Vamos lá. Distribui para todo mundo. A aula de hoje é muito especial, queridos. É um assunto que a maioria da igreja não tem muito conhecimento, porque muitos cristãos não creem no milênio, no reino milenar. Tem que crer no milênio para entender o que nós vamos ensinar hoje. E tem algumas revelações novas, tem coisa fresquinha aí, que eu não ministrei nem na escola bíblica dominical, nem em outro seminário. Assunto novo que vai acrescentar para os irmãos que são mais antigos, vai acrescentar, vai dar um plus, um a mais, vai. Deus me acrescentou, o que Deus me dá a mais eu dou para vocês. Não retenho nada. Tudo que Deus me dá a mais eu passo para a igreja. Amém? Podemos ficar de pé agora para orar? Vamos lá, vamos orar de pé, vocês vão ficar aí 1h e pouco sentado. A intenção é 9 horas parar para o recreio, tá bom? Como foi nos últimos 2 dias. Quem está vindo de primeira vez, saiba que o recreio aqui é gratuito. Você não vai pagar nada. Não precisa mexer na carteira. É um lanche que é dado como um agrado, né? Como um carinho para vocês que estão aqui essa hora da noite. Amém? Então, é bênção. Vocês podem fazer por nós, o ministério que está acolhendo vocês aqui, podem orar por nós. É o que nós precisamos. Amém, queridos? Erga a sua destra ao céu. Vamos falar com Deus. Santo Deus, bendito seja o teu nome. Obrigado, Pai, por nos dar mais um dia na terra dos viventes. É a tua bondade que nos sustenta, é a tua misericórdia e graça que incide sobre as nossas vidas. Como filhos do Senhor, como filhos amados, nós dependemos de Ti. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nessa hora, como igreja, para ouvir a Tua palavra revelada do reino. Senhor, continua ministrando aos corações pelo Teu Santo Espírito. Cada um receba de Ti, Senhor, revelação no coração. Nenhum de nós aqui seja confundido, mas seja iluminado, esclarecido pela Tua palavra e pelo Teu poder. Nos habilita, nos abençoa, meu Deus, em nome do Salvador, em nome do mediador, do bispo da nossa alma, Jesus, em nome do nosso Rei amado. Te pedimos, Deus, que não haja interferência demoníaca nessa reunião. Nenhum anjo caído, nenhum demônio tem autoridade sobre os filhos de Deus. Nós repreendemos toda a artimanha do diabo e dos seus anjos, no nome poderoso de Jesus. Seja a tua graça, meu Pai, sobre todos nós, sobre teu servo, que vai ministrar essa aula. Me dá graça para fluir espírito e vida, e somente a tua verdade. Em nome de Jesus eu clamo. Amém e amém. Amém, povo santo. Podem sentar, vamos lá? Muito bem. É a nossa terceira ministração. Eu já dei uma prévia aqui, que muitas igrejas não enxergam o reino milenar, de 1000 anos. Eu fui, antes de ser pastor independente, eu fui da denominação batista. Eu nasci de novo numa igreja batista. Frequentei e trabalhei para a Igreja Assembleia de Deus. Então conheço o meio batista, conheço a Assembleia de Deus de perto. E por vivência, nesses 33 anos que eu estou com Cristo, conheço as doutrinas da maioria das igrejas evangélicas do Brasil. Sendo estudioso, né? Tem que estudar. Então, queridos, eu quero afirmar para vocês, infelizmente, uma parcela bem grande dos evangélicos no Brasil não creem no período do milênio, do reino de 1000 anos na terra. A maioria herdou uma teologia que vem da Igreja Católica Romana, mais particularmente Santo Agostinho. Quantos já ouviram falar de Santo Agostinho? Século IV para o século V.
que transferiu toda a promessa do reino na terra e jogou toda a expectativa no céu. Então, para Santo Agostinho e a Igreja Católica, o milênio não é literal. É só uma figura. Na verdade, para eles, os santos vão para o céu e não vêm para cá para baixo. Mas vocês vão ver textos claros nessa noite que o reino de 1000 anos é literal, é um período de 1000 anos, e ele é um período de restauração para a terra. É um período em que Deus dá ao Filho Jesus o direito de governar o mundo, os homens. Ele vai governar as nações, junto com os santos. Ontem lemos um texto, Isaías profetizando, reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Isso não é no céu, isso é na terra. É para os povos da terra. Amém? Então, esse preâmbulo que eu estou fazendo é para você entender. Antes, qual era a expectativa que eu tinha? Quando não tinha entendimento mais aclarado. Eu estava até conversando com o Josiel. Eu cantei no coral na minha igreja, quando eu era mais jovem. Minha voz está estragada hoje, estou rouco. Mas quando eu era jovenzinho, 23 anos, novo convertido, eu entrei no coral da Igreja Batista. E era meu sogro que era o regente. Tinha que fazer certinho, né? Para agradar o sogro. Pai de Lenice, minha esposa. Então eu sei o que é um coral, sei o que é ensaio, e etc. E era passado para mim, naquela época, que depois que Jesus voltasse do céu, eu iria com ele de volta para o céu, no arrebatamento, e nós ficaríamos eternamente cantando num coral. Eu achava isso uma aposentadoria muito chata. Naquela época eu não tinha revelação da Bíblia, mas eu achava cansativo. Pensa, se fosse assim mesmo, nós pagamos o maior preço aqui na terra para, né, perseverar, aí você é salvo e sobe para o céu e fica milhões e milhões de irmãos perfilados em muitas filas, parados um do lado do outro, cantando a vida toda eternamente. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aí você olha para o lado, está aquele milhões de pessoas. Glória a Deus, aleluia. É isso que é a salvação? É só isso? Quer dizer que a gente escapa do fogo do inferno para ficar colado um do lado do outro, cantando num lindo coral? Aonde que está isso na sua Bíblia? Aonde que está isso na sua Bíblia? Mas muitos cristãos pensam que é assim. Então deixa eu falar uma coisa com vocês. A palavra revela que depois que nós fomos transformados, falamos ontem, né? Da transformação do nosso corpo em corpo glorioso, nós não vamos nos aposentar cantando num coral. Nós vamos ter uma função. A nossa função é governar as nações, junto com Jesus. Nós somos constituídos por Deus realeza sacerdotal, ou reino de sacerdotes. E para introduzir mesmo esse assunto, que a maioria ignora, o que é um sacerdote? No Antigo Testamento tem exemplo, né? O sacerdócio de Arão, irmão de Moisés. Primeiro sumo sacerdote. E a linhagem dele, os filhos dele também, sacerdotes. E a tribo dele, qual era a tribo dele? Levi. Uma tribo só voltada para o culto a Deus. A tribo de Levi, sacerdotal. Então, presta atenção. Quando nós fomos imortalizados, nós não vamos ter aposentadoria, não. Quem é aposentadoria vai para o paraíso. Lá você não vai fazer nada, quando estiver morto. Mas quando você voltar ao corpo, nós vamos governar as nações e seremos sacerdotes reais. Um sacerdote é um homem separado por Deus para representar a Deus diante dos outros homens. Um mediador. Todo sacerdote é um mediador.
até o sacerdócio do mal. Por exemplo, na macumbaria, os que se dizem sacerdote lá são os pais de santo. A entidade que ele incorpora é invisível. Quem vai consultar a entidade lá, qualquer que seja o orixá ou entidade qualquer, a entidade é invisível. Precisa do hospedeiro do cavalo, né, do médium, para falar através daquele homem. Ele é o intermediário. Vem a pessoa consultar a entidade através de um médium, de um intermediário, de um sacerdote. Estão entendendo o conceito? Nós somos sacerdotes do Deus vivo, só que Deus é invisível aos olhos humanos. Nós somos sacerdotes em nome de Cristo, de Jesus. Só que Jesus está longe das nossas vistas. Como é que o mundo vê Jesus? Através de nós. Nós somos sacerdotes de Deus e de Cristo. Amém? Já deu uma boa introdução do conceito? Vamos ver texto bíblico agora? Avança aí para mim. Apocalipse 20, verso 6. Leiam, por favor, comigo, me ajudem. Vamos lá? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, na volta de Jesus. Amém? Já expliquei. Sobre esses, segunda morte. O que é a segunda morte? Lago de fogo e enxofre. Não é a morte carnal, é a morte eterna. Sobre esses que ressuscitaram na primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade. Nenhum santo ressuscitado vai passar pela segunda morte. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele, Cristo, os 1000 anos. Tá bom para você, irmãos? Acabou a ideia de uma eternidade sossegada, de aposentadoria? Nós temos função quando formos ressuscitados. Reinaremos com Jesus 1000 anos e seremos sacerdotes. Para quem nós vamos intermediar Deus e Jesus? Para as nações. Vai sobrar seres humanos das nações, para nós regermos essas nações, para nós abençoarmos essas nações. Não é um reino de déspotas, é um reino de sacerdotes, de representantes de Deus. Então eles vão ser muito bem abençoados. Amém? Compreenderam? Vamos devagarinho, vamos lá. Já sabe que o período é 1000 anos, 1000 anos. Aí tem gente que vai falar assim, pastor, não é 1000 anos não, é só um dia. Porque para Deus 1000 anos é como um dia. Para Deus, irmãos, não é? Deus não sente a passagem do tempo. Ele está fora do tempo cronos. Mas para nós, dentro debaixo do céu, são 1000 anos de verdade. Um milênio inteiro. Amém? Então vamos lá. O rei Jesus também é sumo sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque. Outra coisa que nós temos que ter em mente é que o próprio Senhor Jesus, hoje, no céu, está fazendo qual função? Sumo sacerdote. Jesus no céu é sumo sacerdote. Quando ele descer aqui para a terra, ele vai exercer qual função? Reino. Ele vai ser rei. Ele é rei, ele é o soberano dos reis da terra. Só que ele vai fazer as duas coisas, ele não vai deixar de ser sacerdote. Ele é rei e sacerdote. No mesmo trono. Essa profecia aqui de Zacarias, na verdade foi usada a figura de um sacerdote daquele tempo, Josué. E aí foi profetizado isso. Mas Josué aponta para o Cristo. Ele é só uma figura. Vamos ler aqui junto comigo, vamos lá? Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono. Josué, o sumo sacerdote, não sentou em trono nenhum. Está apontando para onde? É profecia para o Messias,
para o rei Messias, Jesus. Ele vai se assentar no seu trono. E dominará, reinará. E será sacerdote no seu trono. E reinará a perfeita união entre ambos os trabalhos, dois ofícios. Em Jesus, essa palavra se cumpre. Ele é ao mesmo tempo o rei de toda a terra. Ele vai sentar no trono como rei, monarca. Mas ao mesmo tempo ele continua sendo sumo sacerdote. Amém, queridos? Para sempre. Para sempre. As duas funções não são incompatíveis. Na antiga aliança, só era sacerdote quem era da tribo de Levi. Jesus é de qual tribo? Judá. Então Jesus na carne, ele não poderia ser sacerdote daquele ministério, porque era só da tribo de Levi. O livro de Hebreus explica claramente isso. Eu acho o livro de Hebreus um dos melhores livros do Novo Testamento. Joga luz sobre a mudança de aliança. O que era a antiga aliança, a lei, as sombras, e o que Jesus modificou quando ele consumou na cruz. O que ele completou profeticamente. Então a palavra em Hebreus diz, ele, Jesus, se fosse aqui no mundo, ele nem poderia ser sacerdote, porque ele não é da tribo de Levi. Ele é de Judá. Mas o sacerdócio de Jesus não é segundo a tribo de Levi. É um outro sacerdócio. Então prestem atenção, tá bom? Vocês vão entender. Aquele sacerdócio baseado na família e na tribo de Levi teve uma função em Israel, desde a saída do Egito até a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. Foi um sacerdócio para Israel. Amém? Jesus, obviamente, quando esteve aqui na terra, não foi sacerdote. Mas haviam inúmeras profecias de que ele seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá nos Salmos profetizados. Então, a ordem do sacerdócio de Jesus não é levítica, não é de Levi. A ordem do sacerdócio de Jesus é outra ordem, é a de Melquisedeque. Amém? Então, Jesus só é sumo sacerdote porque é de uma outra ordem sacerdotal. Tá difícil? Eu falei que esse seminário é de aprofundamento. Então nós vamos um pouquinho mais fundo hoje. Amém? Então, vamos entrar em detalhes mais profundos. Avança aí para mim. Hebreus, livro de Hebreus, esclarece isso. Vamos lá? Hebreus 6:20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado o quê? Sumo sacerdote para sempre. Ele nunca vai deixar de ser sumo sacerdote, Jesus. Para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Deus, na sua soberania, criou dois grupos de sacerdócio. A ordem levítica, para Israel, serviu por 4.000 anos. E a ordem de Melquisedeque. Jesus é dessa outra ordem sacerdotal. Todo mundo pegou? E é para sempre. Ele entrou como precursor onde? No céu. Outra informação que vocês precisam ter. Lá no céu tem um santuário. Existe um santuário no céu. Lá no céu, Jesus oficia como sacerdote, sumo sacerdote, nesse santuário celestial. Sabe o que Hebreus fala, o livro de Hebreus? Que hoje ele vive para interceder por nós. Isso é muito fantástico, maravilhoso, irmãos. O que Jesus tem feito nos últimos 2.000 anos, inclusive agora? O que ele está fazendo? Intercedendo por nós. Para que possamos vencer. Vencer tudo, pecado. Nós não estamos aqui abandonados nem lutando sozinhos.
Nós temos o olhar contínuo de Jesus sobre nós. E clamando por nós ao Pai, ó. Senhor, fortalece fulano, fortalece cicrano, fortalece. Como estou entendendo? Nesse sentido, Jesus é mediador. O que é um mediador? É alguém que se coloca no meio. Tem o Pai, temos nós aqui embaixo. E Jesus está aqui no meio. Tudo que nós queremos receber de Deus, pedimos por meio de Jesus ao Pai. Tudo que o Pai libera para nós do céu, passa por Jesus e chega à igreja. Ele está no meio, mediando, fazendo o intermédio. Todo mundo está pegando o conceito? Então nós temos um sumo sacerdote maravilhoso no céu, Jesus. É o que ele faz até agora. Quando ele descer do céu, nós não precisamos mais de intercessão de Jesus no céu. Porque estaremos salvos, imortais. É por enquanto estamos nessa carne, na luta, que ele estava fazendo esse ofício. Quando ele descer, os santos já venceram, estão imortais. Amém? Todo mundo entendeu? Então aqui, Jesus está intercedendo por todos nós. Avança para mim, por favor. Os santos glorificados, nós, formam a realeza sacerdotal. Nós também, em Cristo, fomos introduzidos num sacerdócio. E eu tenho que dar uma cutucada agora, para vocês entenderem. Por que a maioria da igreja não sabe que é sacerdote? Se você perguntar para um cristão de qualquer denominação, quem é o sacerdote da tua igreja? Sabe o que ele vai dizer? O pastor, o bispo, o apóstolo. Ele acha que é só o líder que é sacerdote. É um erro grosseiro. Todos que foram comprados com sangue são constituídos reis e sacerdotes. Todos, 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 todos. Esse problema acontece porque a Igreja Católica, lá no IV século, separou o clero dos leigos. Todo mundo era sacerdote. Quando a Igreja Católica separou, só é chamado sacerdote quem está lá, né? Padre, bispos, quem está no trabalho sacerdotal. Os demais que criam foram chamados de leigos. Foram tirados do sacerdócio. Isso passou pela cultura, chegou na igreja evangélica, e aí todo mundo pensa que sacerdote é só o pastor. Diga assim, eu fui constituído rei e sacerdote. Você também, você também. Já é. Mas não estamos na plenitude ainda. Nosso sacerdócio é representar Cristo para os homens, hoje. Amém, povo santo? Já somos mediadores. Aqueles que não têm Jesus, veem Jesus através de nós. Porque somos mediadores. Sacerdócio. Nós levantamos a mão para curar um enfermo em um nome de Jesus. Nós libertamos uma pessoa de demônio em um nome de Jesus. Jesus não desce do céu para fazer isso. Ele usa seus mediadores, os sacerdotes que ele separou na terra. A nação sacerdotal. Todo mundo está entendendo? Isso deveria ser básico em toda a igreja, esse assunto e esse entendimento. Por que não é? Por que quase ninguém sabe que é sacerdote? Se está escrito. Vamos ler aqui devagarinho, vamos lá? 1 Pedro 2,5. Leiam comigo, nós estamos restaurando a visão. Nós estamos restituindo a vocês o que é de direito da igreja. O homem tirou o sacerdócio do povo separado. Mas é direito da igreja, todo comprado é sacerdote. 1 Pedro 2,5, vamos ler, igreja. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes o quê? Sacerdócio santo. Pedro está falando da igreja. Cada um de nós é uma pedra que vive.
E também cada um de nós é sacerdócio santo. Está escrito? Claro, sim, insofismável. Para quê? Com qual finalidade nós somos sacerdotes? A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio, pela mediação de Jesus Cristo. Encaixou tudo que nós falamos até agora? Quando você louva a Deus, ou você ora ao Deus Pai, tem que ser por meio de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Jesus explicou para os discípulos: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam em meu nome a Deus Pai. Tem que incluir Jesus. Ok? E nós exercemos nosso sacerdócio por meio dele. Então todos nós somos pedras vivas e todos nós somos sacerdócio santo para Deus. Receba isso de volta na sua vida. Se você nem pensava que essa palavra tangia a sua vida. Se você é de Cristo, logo você está inserido num sacerdócio. Avança aí para mim. Apocalipse 1:5, texto famosíssimo. Vamos ler? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A função de rei de Jesus, né? Agora, ele diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, vírgula, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém com ênfase aqui, ó, exclamação. Não é amém, não. Amém. Amém, sem força, não. É amém. É um grito, aqui tem exclamação aqui, ó. Tem gente que lê amém. Deus nos constituiu reino e sacerdote. Amém. Qual é a graça disso? Você entendeu que todo aquele que é comprado pelo sangue do Cordeiro é feito reino e sacerdote para o seu Deus? Todos. Todos. Mesmo os que não têm consciência disso. Todos foram chamados para isso. Constituídos para isso. É uma investidura sobre todos os eleitos. Avança aí para mim. Muito bem, igreja. Agora que você está consciente pela Escritura de que você faz parte de um reino sacerdotal, que você foi chamado para ser intermediário, mediador entre Deus e Jesus e os homens, ok? O que nós vamos fazer quando o reino for estabelecido nessa terra, quando Jesus descer do céu? Nós vamos sacerdotar as nações. Nós continuaremos exercendo serviço, abençoando os povos, não só como sacerdotes, mas também como regentes, corregentes. Nós vamos governar e vamos abençoar. Amém? É as duas funções. Vamos ver texto, porque aí vocês não ficam só com o conceito da minha palavra. Apocalipse 2, verso 26, vamos lá? Ao vencedor, qualquer um de nós que chegar até o fim vitorioso, ao que vencer, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Amém, queridos? Autoridade para ser governo, para guiar a humanidade. Para guiar a humanidade que vai sobreviver no milênio. Governá-la. Só isso? Vamos ver. E com cetro de ferro, regerá. Reger é coisa de monarca. Não é isso? De governo. Regência. E as reduzirá a pedaços
como se fosse objeto de bar. Essa parte aqui é sinistra, né? Aqui diz que nós vamos governar. E aqui diz que nós vamos destruir também. A autoridade é para as duas coisas. Deixa eu dar uma luz aqui, para você não pensar que eu estou inventando. A palavra de Deus diz, lá no livro de Zacarias, capítulo 14, depois que Jesus descer do céu, todos os povos têm que subir de ano em ano para adorar o rei lá em Sião. Se a família dos egípcios não for lá, virá sobre eles a praga. Mesmo depois da volta de Jesus, os seres humanos que sobrarem podem desobedecê-lo. Tem livre-arbítrio. Se não quiserem ir lá adorar Jesus, que vai estar lá no Monte Sião, virá sobre eles maldição, praga, execução. Então não se espante que o reino é um reino teocrático, que é Deus, é uma monarquia, porque tem rei, mas é uma monarquia absoluta, ou absolutista. Quem não quiser se submeter, vara de ferro. Vara de ferro é exercer justiça. Todos os reis tinham uma varinha na mão. A gente aqui é desabituado, porque não é o nosso contexto. Mas até antes da Revolução Francesa, todos os países tinham monarquia. O negócio de democracia é mais moderno. Todos os países eram monarquia. Portugal era monarquia, Espanha era monarquia, França era monarquia. Não lembram disso? Na Idade Média? Lembra que tinha o rei da França lá, o Filipe IV? Não lembra não que morreu guilhotinado lá? Não lembra, vocês não veem filme também não, né? Vocês não leram nos livros de história e não vê filme. Esse negócio de democracia é moderno, queridos. Todos os países do mundo eram monarquias. Até os 300, 400 anos atrás era monarquia. A gente nasceu num século que não tem monarquia. Só lá na Inglaterra, longe. A gente não tem esse pano de fundo na mente. Quando a gente lê a Bíblia, fala de monarquia. Reino, reino, reino. E aí o crente médio não consegue raciocinar muito bem em cima disso, porque não vê exemplo. Mas o reino de Deus é monarquia absoluta. Quem quiser peitar o reino de Deus, vai sofrer julgamento, juízo imediato. No reino que vem aí, o homem pode até desobedecer, mas vai ser julgado imediatamente. Vara de ferro. Então os reis tinham coroa na cabeça e um cetro na mão. Cetro simboliza poder. Vida ou morte. Amém, queridos? Avança aí para mim. Aqui, ó. É uma pena que o projetor é um pouquinho fraco e a ilustração não está muito nítida. O que vai acontecer no reino milenar? Nós seremos transformados, corpo glorioso. Talvez fiquemos fosforescentes, eu creio nisso, né? A gente vai brilhar. Então será uma qualidade de seres humanos na terra com sobrenatural. Amém? Pessoas diferentes, santos gloriosos. Mas vai haver também pessoas comuns. Aqui eu estou tentando ilustrar um santo e uma pessoa comum. E vai viver no mesmo mundo. Dois tipos de ser humano. Um cheio de brilho e glória, imortal, e um na carne natural. E nós vamos abençoar quem? Esses. Os naturais. Amém? Tanto reinar como exercer sacerdócio só tem sentido se tiver quem você exerça isso. Quem reina, reina sobre algum lugar e reina sobre alguém, um povo. Se você não tem povo para reinar, vamos reinar sobre quem? Estou abrindo o leque aqui para vocês entenderem, aprofundando. Muita gente acha que na volta de Jesus, o Senhor leva os santos para o céu e mata o restante todo. Se matasse todo o restante, nós iríamos reinar sobre quem? Está todo mundo morto. Um sobre o outro? Então reinar um sobre o outro, todo mundo é rei e sacerdote. Nós vamos reinar sobre os povos.
haverá nações que entrarão no milênio na carne natural. Tem inúmeros textos para provar isso. Eu só não tenho 5 horas para abrir todos os textos aqui. Então, nós vamos abençoar esses povos. Amém, queridos Deus? Vamos ler texto. Isaías 61, verso 6. Leiam comigo, vamos lá? Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na glória deles, na sua glória, vos gloriareis. Eles vão nos servir. Eles vão nos servir. Está faltando aqui Daniel 7, que eu sempre falo nos seminários do reino. Não é? Diz assim, Daniel 7, 27, né? O reino, a majestade, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E eles vão governar sobre esses povos. Daniel 7, 27 está ali falando claramente que todos os povos debaixo do céu vão se sujeitar ao povo dos santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo é a igreja gloriosa. Nós vamos regê-los. Nós estaremos sobre eles. Amém, povo santo? Aí os textos ficam todos claríssimos. Fala, filho. Você tá bom. Todo mundo sabe Daniel 7, né? 7, 27, não é isso? Quem quiser anota. Nesse ponto, nesse trecho aí, bota do lado assim, Daniel 7, DN 7, 27. Rapidinho. Só a referência. Que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Daniel 7, 27. Eu poderia ter colocado aqui no slide. Mas se eu colocar muito slide, a aula fica com 2 horas. Fica enorme. Elas vão fazer vigília de estudo. Vai sair todo mundo aqui 11h30 da noite. Ninguém trabalha amanhã, né? Pode fazer isso com vocês não, irmãos. Vamos otimizar o tempo que temos, tá bom? Então, queridos, eles nos reconhecerão como ministros do Senhor. Quem é que vai nos reconhecer? Vos chamarão. Quem é que vai chamar? As nações. Avança aí para mim. Se alguém tiver dúvida pertinente, só levanta a mão, tá? Eu paro, explico. Não estou correndo. Eu quero que todos vocês entendam. E o Espírito Santo de Deus vai clareamente de vocês e vão entender. Eu não creio que aqui é um jogo de intelectualidade. Eu creio que é iluminação do Espírito. Nós lemos a palavra, o Senhor ilumina e nós entendemos. Aqui está incidindo a mão de Deus. Isaías 32:1, igreja, vamos lá? Eis aí está, que reinará um rei com justiça, Jesus. E em retidão governarão príncipes e princesas. As mulheres, está escrito na palavra de Paulo, são herdeiras da mesma graça de vida. São herdeiras também. A palavra é patriarcal, por isso menciona o homem como tipo. Mas quando fala homem, é homem e mulher. Em Cristo não é homem ou mulher, está escrito. Então as irmãs, quando chegarem no dia da glorificação, também receberão suas coroas. Não é só para os varões não, hein? Tem varão que é metido, né? Machista. Jesus vai colocar a coroa só nos homens. Não, irmão. É na igreja. Tem isso não. Já falei. Até a volta de Jesus, está valendo a regra da submissão feminina. Adquirida lá no Éden, quando Eva caiu. Quando Jesus descer do céu, acaba essa regra para as irmãs. Porque não se casam mais, nem se dão em casamento. São como os anjos do céu. Amém? Até lá tem que ficar submissa ao marido. Quando você for glorificado, acabou a submissão. Amém? É fato, irmãos. Verso 2. Vamos lá?
Esses que vão governar como príncipes, é descrito que eles vão fazer no reino. O que cada um dos príncipes e princesas vão fazer no reino? Vamos ver aqui, ó. Cada um servirá de esconderijo contra o vento. Pastor, mas o que é isso? A linguagem está ali agora poética. É uma poesia, né? Imagina você é um refúgio contra o vento. Não parece ser algo muito objetivo, mas é. O que significa ser um refúgio contra o vento? Proteger. Proteger os que forem se abrigar em você. É a função do sacerdote. Abençoar os que não são sacerdotes. Entenderam? As nações vão procurar refúgio em quem? Em cada um dos príncipes e princesas. Cada um será refúgio. Nós não temos mais aflição, estamos imortais. Quem ainda tem aflição são eles, as nações. Precisam de ajuda. Cada um será refúgio, esconderijo contra o vento, refúgio contra a tempestade, de torrente de águas em lugares secos. Nós tiramos a sede deles. Cada um de nós é torrente de água. Rio de água viva flui do nosso interior. Estão entendendo? Você conseguindo decifrar o código, essa linguagem figurada, está dizendo você vai ser bênção para eles. Você vai ser refúgio, você vai tirar a sede deles. O que mais? E sombra de grande rocha em terra sedenta. Se você estivesse no deserto do Saara, você ia ver qual é o benefício de ser uma rocha. Encontrar uma rocha grande. Sombra, alívio, refrescância. 50 graus batendo, você achar uma sombra, se salvou. Então preste atenção, queridos, a linguagem é muito linda, poética. Só está dizendo o que nós vamos fazer, cada um de nós. Vamos ser abençoadores dos povos. Eles necessitarão do nosso serviço sacerdotal. Tem muito serviço. Negócio de ficar parado eternamente no coral cantando, não, irmãos. Os povos precisam de nós. É para quem não tem o entendimento, né? Os olhos dos que vêm. Olha que legal, irmãos. Olha aqui, ó. Os olhos do que vêm não se ofuscarão. O que é ofuscar? Por causa do brilho. Olha só que bacana, mais uma comprovação que a gente vai brilhar para eles. Eles vão ver os sacerdotes, mas os olhos deles não se ofuscarão. E os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Nós ensinaremos a ele a palavra do Senhor. Quem é que está com o ouvido atento? Não é o sacerdote, não é o príncipe. São os que estão diante dele, as nações. A palavra de Deus diz, se eu não me engano, eu não lembro se é em Levítico ou Deuteronômio, dando a regra do sacerdote de Levi, que os homens devem buscar a palavra no lábio do sacerdote. O sacerdote entrega a palavra. Amém, queridos? Então as nações vêm do mundo. O mundo acabou para eles. Não é um mundo caótico. Eles têm que aprender agora a lei de Deus. Quem ensinará para os sobreviventes do mundo a lei de Deus? Os sacerdotes. Fala, varão. Não muda de estado. Não é assim, não. Salvação que você está falando é porque a gente tem a ideia que toda pregação gera salvação. Certo? Hoje, nós pregamos para alcançar os eleitos. Mas quando todos os eleitos estiverem glorificados, as nações não se transformam em eleitos. É outra dimensão. Eles são abençoados com a nossa instrução. Mas eles não se convertem durante o milênio em santos. Senão, irmãos, nunca ia acabar a salvação. Pensa, se na volta de Jesus vai glorificar todos os santos,
E durante o milênio, vai nascer mais gente durante o milênio para ainda ser salvo? Esses que nascerem no milênio não são eleitos. Tem a ver com predestinação. Certo? O número dos eleitos vai fechar na volta de Jesus. Esses serão glorificados. Esses serão ressuscitados. As nações não se tornam eleitos. Eles são abençoados pelos eleitos. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Não é Pai deles. Os não eleitos diante de Deus são criatura. Nós diante de Deus somos filhos. Tem diferença. Amém? Entendeu? Diga. No juízo. Mas não é por pregação. Vamos viajar um pouquinho para o futuro? Vamos viajar para o futuro? Jesus desceu do céu, amém? Está acompanhando o raciocínio? Está imaginando aí? Toque da trombeta, acabou a perseguição do anticristo, nós estamos no nosso foco, mas agora abriu o céu. Tocou a sétima trombeta, glória a Deus, aleluia! Jesus desceu. Somos imortalizados, transformados. Todo mundo glorioso. Subimos para o encontro do Senhor nos ares. Estamos flutuando agora nos ares com Jesus. Está acompanhando o raciocínio? Vamos lá para Jerusalém, libertar Jerusalém, que está cheio dos exércitos do anticristo. Batalha do Armagedon. Mata todos os exércitos do anticristo. Morreu todo mundo? Morreu. Vamos estabelecer o reino de justiça e paz com Jesus por 1000 anos. Quem sobreviveu dos povos? Alguns sobreviveram. Eles não foram eleitos, não receberam o Espírito Santo, não foram glorificados. São pessoas naturais. Mas estão aliviados? Sim, porque estavam debaixo da opressão do anticristo, do tirano que vem aí pela frente. E eles não receberam a marca da besta. Quem não receber a marca da besta vai ser poupado. Mas não vira santo. Eles não são santos. Santa é a igreja. Amém? Todo mundo entendeu? Agora tem dois grupos de pessoas na terra. Os santos gloriosos e eles, os sobreviventes das nações. Qual é o plano de Deus? Eles não têm luz. Nós somos luz. Eles não têm direção. Nós somos os regentes. Eles precisam de muitas coisas. Nós somos os abençoadores. É completo o negócio, irmãos. Eles vão ficar felizes por estar sendo regidos, né? Por um reino muito justo, abençoador, comida farta. Eles vão ficar felizes? Vão. Mas eles não vão se transformar em filhos de Deus. Continuam sendo criatura. Amém? Não há nenhum texto, nem sombra de texto na Bíblia que sequer sugira conversão dentro do milênio para se transformar em filho de Deus. Não existe. Sempre vai mostrar os sacerdotes e as nações separados. E eles morrem, eles são mortais. Quem não é mortal são os eleitos. Eles são absolutamente mortais. Eles ainda podem desobedecer. Eu citei aqui Zacarias 14. Eles podem desobedecer ainda. Eles podem receber maldição. Eles são regidos com vara de ferro. Eles não são santos. Só estão num mundo muito melhor. Diga, varão. Para o mundo dos mortos, como todo ser humano. Por isso, não foram ressuscitados na volta de Jesus. Lembra de Apocalipse capítulo 20? O restante dos mortos não reviveram até se completarem 1000 anos. Durante todo o período milenar, morre gente das nações. E vai para o mesmo lugar. Só vai esvaziar o Hades, a morte, no trono branco, depois do milênio. Não, e vão ter filhos, e vai ter criança, e vão se desenvolver nesse milênio. Deus vai dar um jeito. Aí está indo muito além.
Ah. Porque nós falamos salvação. Olha só, eu vou pegar o gancho que você está falando. A gente sempre pensa em salvação, salvar a alma do fogo. Não é isso? Salvar, o verbo salvar no grego sosso, significa livrar. Se você tira uma pessoa que está se afogando da água, você salvou ela. Você protegeu a pessoa de uma árvore que caiu, você salvou ela. Não é a salvação da alma espiritual, salvação física. Então preste atenção no que o pastor vai falar para vocês aqui. Salvação da alma é para quem recebeu o Espírito Santo, é para a igreja. Eles não recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é dado a toda a humanidade. Eles vão ouvir a palavra, vão e vão obedecer porque ouviram. Porque o mundo vai estar sem demônios. Os demônios vão estar presos no milênio. Porque os santos estão ali presentes. Porque Jesus vai estar presente. Mas eles não recebem o Espírito Santo para ser salvo na alma. Agora, como é que eles vão se salvar? Pelo comportamento deles nesse milênio. Como é que é o juízo lá no trono branco? Segundo as suas obras, atitudes, obra e ação. Conforme eles procederem no milênio, podem ser absolvidos no tribunal ou não. Quem desobedecer no milênio, sentença imediata. Quem não desobedecer, terá alguma chance no tribunal. Sim. Vão ser avaliados por suas obras. Não podemos dizer assim, são salvos pelas obras. Isso cria um termo errado. A criação não tem fé. Ela serve outros deuses. A salvação é para quem tem fé em Cristo. E quem tem fé em Cristo? A igreja. Eles servem outros deuses. Eles vão ser avaliados por suas obras. Eles não estão, nenhum incrédulo está se esforçando para agradar a Deus, para ser salvo. Eles não fazem isso consciente. Se fazem alguma coisa boa, é por causa do livre-arbítrio, do caráter de cada um. Mas eles não fazem com intenção de ser salvos. Entenderam, queridos? Eles não são avaliados pela fé. Eles vão ser avaliados pelo que eles fizerem em vida. É diferente. Quem é que é avaliado pela fé? Nós. Porque é quem mais é dado, mais é cobrado. Para nós, o que o Senhor nos deu? Só a fé? Você não é selado com o Espírito Santo, não? O que tem aqui dentro de mim é Espírito Santo, irmãos. Eu carrego em mim a unção de Deus. Isso me torna muito mais responsável que a criatura. Porque eles pecam sem espírito. E se eu pecar, eu peco com o espírito. Se uma pessoa sem espírito entra na prostituição, ela está sem espírito. Mas se eu entrar na prostituição, eu estou levando comigo o meu corpo, junto Jesus dentro de mim, para a prostituição. O peso é outro. A responsabilidade é outra. Ele está na ignorância dele na carne. Nós somos esclarecidos, iluminados pela palavra. A responsabilidade é muito maior para nós. Entenderam? Tem dois grupos de pessoas. Os eleitos glorificados e as nações. As nações não se tornam eleitos glorificados no milênio. Serão julgados segundo as suas obras. Nós, depois de glorificados, também não passaremos mais em tribunal. Já estamos imortais, já entramos na eternidade. Amém, povo santo? Todo mundo chegou junto comigo? É que um assunto desdobrou no outro, que desdobrou no outro. Vamos lá, já li isso aqui tudo? Já. Avança mais um pouco, que já está na hora do recreio, irmão. Passa muito rápido. São 3 para as 9 já. Mais 5 minutos? Eu vou levar eles até 9h05, então. 9h05. Vamos lá, vamos nesses 5 minutos. Eu não estou sendo muito rápido, não. Estou abrindo até o maior leque. Estou explicando vários outros conceitos. Para ficar bem claro. Tá todo mundo chegando junto aqui? Mesmo quem está ouvindo pela primeira vez? Amém, minha irmã? Porque a primeira vez é complexo. Nós damos um seminário aqui 3 vezes ao ano, em que explicamos tudo isso devagar.
sobre o reino de Deus. Esse seminário aqui é um aprofundamento. O ideal seria que vocês já tivessem passado pelo primeiro módulo e fizessem esse segundo como complemento. Porque já foi feito esse primeiro. A irmã fez, né? Fez lá com as irmãs? Fez aqui mesmo? Glória a Deus. Então, quem faz o seminário do reino e agora faz esse, fica mais completo. Amém? Vamos lá. 1 Pedro 2,9. Só para testificar que nós somos eleitos para isso. Vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para quê? De proclamar. Proclamar não é só falar, é manifestar também. Nós fomos chamados para quê? Para manifestar Deus para os homens. Jesus disse para os discípulos: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Vós sois a luz, vós sois o sal. Quando você lê isso, o que você entende? Responsabilidade, função. Sal para quê? Para que o mundo não deteriore mais rápido. Sal é conservante da carne, para poder ser de maneira mais lenta. Quando Jesus diz, vocês são sal, está dizendo, vocês têm que temperar o mundo. Tem que evitar o apodrecimento rápido da humanidade. Tem que influenciar os homens. Vocês são luz, responsabilidade. Eles andam em trevas, fazendo coisas erradas. Nós somos responsáveis de falar para eles, isso que você está fazendo, Deus não se agrada. Nós iluminamos os homens. Amém, queridos? Essa é a nossa função sacerdotal. Nós vamos proclamar as virtudes de Deus, manifestá-la ao mundo. Sempre será esse nosso trabalho. Avança aí para mim. Agora tem uma coisa bacana. Antes de entrar na guloseima lá, vocês têm que me prometer que vão levar só 10 minutos no recreio. Porque vocês ficam parados lá comendo e esquecem da hora. É só 10 minutos, senão aumenta muito o segundo tempo da aula. Ao invés de liberar vocês mais cedo, eu tenho que completar a aula. 10 minutos só. Não é 15, não é 20. Quando der 10 minutos, eu chamo todo mundo para cá. Mas para dar um gostinho, eu falei que nós vamos para uma festa de casamento. Haverá comida. Corpo glorioso come. Quem gosta de comer aí? Continuaremos comendo, mesmo depois de imortais. Olha que bacana, ó. Apocalipse 19:9. Olha só, irmão, lê comigo aí, vamos lá? Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados ceia comida. Não é só as bodas, tem comida. Ceia é comida. Ceia da festa de casamento, boda é festa de casamento do Cordeiro. O que tem nessa festa de casamento? Ceia. Ceia é comida. Ah, deve ter música também. Mas o que eu tenho certeza que tem é comida. Ceia das bodas do Cordeiro. Feliz quem participar. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Meu irmão, pensa, tirou o mal da terra, prendeu Satanás no abismo por 1000 anos, matou todo o exército do anticristo. Agora é reconstruir o mundo para viver em paz por 1000 anos. Sabe o que vai acontecer primeiro? Depois que tiver tudo certinho? Uma festa para celebrar o novo mundo. O período milenar, o casamento com o Cordeiro.
com Jesus. Não tem como celebrar casamento antes, porque estava em guerra. É depois que acaba a guerra que tem o casamento. A igreja criou uma distopia aí, de que a igreja sobe antes da volta de Jesus. Mentira. Pré-tribulacional. E fica numa festa comendo lá no céu. Aonde que no céu tem comida? Aonde que no céu tem comida? Comida celestial? Não. Não tem festa no céu enquanto o anticristo está na terra. Quando é que vai ter festa de verdade? Quando todo o mal já for tirado da terra. Agora é hora de celebrar. A festa é pós batalha do Armagedon, pós morte dos exércitos anticristo, aprisionamento dele da besta e do diabo. Aí pode celebrar. Vai ter festa. E tem mais um texto em Isaías, vamos lá? Bota aí para mim. Maravilhoso, testifica no Antigo e no Novo Testamento. É tão verdade, que tem no Antigo e no Novo Testamento profecia. Vamos ler e assim eu libero vocês. Eu dei mais 6 minutos. Acabou ainda não? Eu estou aqui mediando porque senão fica muito tarde. Libera aí para mim esse lanche. Estou falando de comida aqui e a comida ali não sai. Vamos lá. Isaías 25:6. Vamos ler comigo? Vamos lá? O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete. E é um banquete de festa de casamento para todos os povos sobreviventes. Isso vai acontecer no milênio. É banquete. Não é qualquer comida, não é PF. Não é PF, prato feito. Não é feijão com arroz. É banquete. Olha só. Banquete de coisas gordurosas. Picanha. com aquela lateral assim de gordura, né? Enorme assim. Aquela capa de gordura enorme assim. Para nós não somos imortais. Coisas gordurosas. Que mais? Uma festa. Tá claro aqui a tradução, irmãos? Banquete, festa. Ó, ceia das bodas do cordeiro é banquete e festa. Com vinhos velhos. Pratos gordurosos com tutano. O que é tutano? Quem sabe o que é tutano? Tutano é o que tem no osso do boi, aquela geleinha, aquela melequinha amarela, você chupa assim no... Sabe? Isso é tutano. Mocotó. Tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Sabe o que vai rolar no reino milenar? Festa. Sabe o que vai rolar? Comida, banquete, iguaria fina, bebida, celebração para todos os povos. Amém, queridos? Não é maravilhoso? Acabou, liberou lá. Tem mais um texto aí que tem a ver com isso aqui? Deixa eu ver, estou sem a folhinha. Qual é o próximo texto? Deixa eu ver. Já mudou o assunto. Então vamos lá para o recreio. O meu relógio ali, ó, 9:06. 9:16 eu estou recomeçando a aula. Bota aí no pratinho e vem para cá. Traz na mão, no envelope, no guardanapo. Se eu deixar, aquilo ali dura 20 minutos. E aí já era a minha aula. Segundo tempo. Vamos lá, eleitos de Deus. Eu sei que comer é muito bom, eu amo comer. E a gente vai continuar comendo imortais. Podemos recomeçar? Devemos, né? A hora está indo embora ali, ó. Relógio, ó.
Tem algum problema no celular, eu vou ver em casa. Mas aquele lá tá bom? Então separa ele para mim. Vamos lá, santos do Senhor. Não é bacana a gente viajar para o futuro, pela fé? Salvação, salvação. É muito mais do que cantar no coral, irmãos. Não cabe, né? É muita doideira, né? É fantástico. É fantástico. Vamos lá, vamos entender mais um pouquinho? Muito bem. Foi dito no começo da aula que Jesus é sumo sacerdote de qual ordem sacerdotal? Melquisedeque. Antes que algum de vocês me acue com perguntas, me bota na parede com perguntas, Melquisedeque é uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia. Ele é após o dilúvio, certo? É o segundo mundo. E não é dito nada do que ele fez antes. Quando Abraão vai para a guerra com 5 reis, ele peleja lá com os reis de Canaã. Abraão é 2000 anos antes de Cristo, pós-dilúvio. Abraão é algumas centenas de anos depois do dilúvio. Aparece Abraão, vitorioso da guerra, trazendo os despojos de guerra. Escudos, capas, tesouros. Quando Abraão volta vitorioso, com os despojos de guerra, surge do nada na sua Bíblia, do nada, surge esse sumo sacerdote que também é rei. Ele é rei e sumo sacerdote. Rei de Salém, que nada mais é do que Jerusalém. Ele é rei de paz, ele é rei de Salém, e ele aparece do nada como rei e sacerdote. Quem ele aponta para o futuro? Jesus, rei e sacerdote. Mas não é dito mais nada antes. Do nada ele aparece em cena. E Abraão dá dos despojos de guerra o dízimo para ele. E mais do que isso, eu estou antecipando para a gente não ler muito. Melquisedeque abençoa o pai Abraão. E o livro de Hebreus explica que o menor é abençoado pelo maior. No caso, naquele momento, Melquisedeque era maior do que Abraão, o pai da nossa fé. Abraão é o pai da fé de todos. Digamos assim, o expoente da fé na Bíblia é Abraão, pai da fé. Mas Melquisedeque era maior do que ele, ao ponto de abençoá-lo. Entenderam? Esse homem enigmático, que era rei em Salém, 2000 anos antes de Cristo vir ao mundo, sai de cena na sua Bíblia da mesma forma que entrou. Não é dito mais nada sobre ele. Ficou o mistério. Da onde ele veio, por que ele é rei e sacerdote, e como é que foi o fim dele, não é narrado. Irmã, não tem genealogia para explicar quem foi o pai dele, qual é a linhagem dele, nada. E o mais incrível, se ele era rei, era até comum, tinham reis. Mas ser rei e sacerdote era incomum. E ele é sacerdote do Deus Altíssimo, que é o nosso Deus. Não havia nenhum esquema de sacerdócio depois do dilúvio e antes do sacerdote Levi. É interessante que ele tinha um esquema de culto antes de Israel nascer como nação. Já existia o sacerdócio de Melquisedeque. Amém? Tu não entendeu? Ele é uma figura enigmática. Ele parece anacrônico, fora de lugar de contexto. E ele tinha um sacerdócio único. Único. E que antecipou o sacerdócio de Levi em mais de 400 anos antes. Esse homem sai da história. Nem os judeus falam muito sobre ele, porque tem a tradição judaica. Ninguém sabe direito quem é ele. Mas os estudiosos, tanto judeus como cristãos primitivos,
atestam que ele era uma pessoa de verdade e que morreu. Ah, pastor, ele não era Jesus pré-encarnado? Pelo amor de Deus, não! Ele aponta para Jesus. Ele é um tipo do Cristo, mas ele não é o próprio Logos pré-encarnado. O Logos não assumiu carne, senão no ventre de Maria. Senão o Logos teria feito carne 2 vezes. Isso é criar uma teoria da heresia. O Logos só nasceu em carne humana uma vez só. Quando deixou o céu e se tornou carne no ventre de Maria. Então, por favor, não diga que Melquisedeque é Jesus. Que isso é um erro. Um erro grosseiro. Melquisedeque é um sacerdote, é um rei de Jerusalém, 2000 anos antes de Jesus vir ao mundo em carne. Mas tinha um sacerdócio diferente. Então Jesus é da tribo de Judá. Hebreus explica, sendo da tribo de Judá, ele não poderia ser sacerdote da ordem de Levi. Mas Jesus não é da ordem de Levi. Qual ordem que Jesus é? Melquisedeque. Amém? Vamos ler o texto, Hebreus 7:1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém. Quem era Melquisedeque? Rei de Salém. Era uma figura histórica. Humano. Não é um anjo, não é uma teofania, é um homem. Rei de Salém. O que mais que ele era? Sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Melquisedeque abençoou Abraão, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Entre parênteses, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém. Salém, ou seja, rei da paz. Salém é paz. É a derivação de Shalom. Jerusalém tem paz no nome. Jerusalém tem paz dentro do seu nome. Amém? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tudo isso que está entre parênteses não é original do livro. Foi acrescentado por algum escriba piedoso cristão, fez uma anotação ali. O autor do livro dos Hebreus não disse isso. Que está entre parênteses. Daqui até aqui, alguém escreveu, mas não foi o autor do livro dos Hebreus. O autor do livro dos Hebreus disse, separou o dízimo de tudo, permanece sacerdote perpetuamente. Esse jogo aqui, que não tem genealogia, isso não é original. Ok? Isso aqui causa mais confusão do que esclarece. Aqui, do jeito que está, parece que ele é sobrenatural. Não tem pai nem mãe, nasceu do quê? Chocadeira? Do ovo? Eclodiu de um ovo? Qual ser humano não nasceu de mulher? Isso aqui desconsidera, ó. Esse meio aqui desconsidera. Avança para mim. Botei uma ilustração aqui de um velhinho aqui, vestido de sacerdote, só você ter uma noção de que ele era homem. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, não está dizendo que ele não tem pai nem mãe. Está dizendo que ninguém sabe a genealogia dele. É desconhecido. Amém? Uma coisa é ninguém ter procurado os registros dele. Outra coisa é fantasiar que ele não nasceu de ninguém. Recebeu o dízimo de Abraão
e abençoou o que tinha as promessas. Quem tinha as promessas era Abraão. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Quem é o inferior nesse caso aqui? Abraão. Quem é o superior? Melquisedeque, rei de Salém. Isso é uma regra. Se você tem alguma dignidade imposta por Deus, e alguém está debaixo da sua liderança, há uma hierarquia aí. O menor não abençoa o maior. É o maior que abençoa o menor. De cima para baixo. Amém? Não podemos mudar o Deus que instituiu. Existe hierarquia. Ok? Melquisedeque, então, esse velhinho aí que eu consegui fazer uma selfie dele de 4.000 anos atrás. Avança aí. Tá meio borrado porque tem 4.000 anos essa selfie. Só eu que consegui. Hebreus 7:11. Por que nós estamos vendo Melquisedeque, a pessoa de Melquisedeque? Ele teve um sacerdócio antes do de Levi. Legitimar que Jesus não é de Levi, é de Melquisedeque. Ok? Hebreus 7:11. Hebreus explica: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, alguém escreveu entre parênteses, pois nele baseado o povo recebeu a lei, foi só um acréscimo isso aí. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O livro de Hebreus explica: Jesus é sacerdote, mas não é levítico. Ponto. Amém? Não tem confusão nenhuma, o livro explica. Jesus é de uma outra ordem sacerdotal. E se Jesus é da ordem de Melquisedeque, qual ordem é o nosso sacerdócio? Melquisedeque. Nenhum de nós aqui é da ordem levítica, porque você não nasceu da tribo de Levi. O povo adapta, né? Chama músico de levita. Tem levita não, irmão. Tem nada. Quem toca aqui na igreja não é levita. Não é da tribo de Levi. O pessoal adapta, né? Erradamente, mas adapta. Levita, ele não levita do chão, ele não flutua. Levita. Avança aí para mim. Jeremias 33:15. Vamos ler comigo, irmãos? Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Jesus. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Qual é o trono que Jesus vai sentar? Trono de Davi. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim. Sabe o que significa? Está dito aqui. No milênio, ainda vai ter também levitas, sacerdotes judeus. Agora nós estamos entrando aqui numa área nova, até para a igreja que já tem sido ministrada muitas vezes. Quero que você fiquem atentos. Revelação, tá bom? Luz. Nós somos sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Mas Deus prometeu que no milênio também vai ter levitas, da tribo de Levi, do qual nós não participamos. Todo mundo entendeu? Está claro aqui? Assim como é perene o trono de Davi com Jesus sentado nele, também não faltará homem levita, da tribo de Levi. Então fica ligado agora, que eu vou ensinar coisas profundas. Presta atenção, tá? Não me interrompam, por favor, para poder passar tudo. Para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Pastor, mas o sacrifício não acabou no sacrifício único de Jesus? Para nós acabou. Mas no milênio
vai ter sacrifício de animais. De novo. Tem texto para provar. Ok? Avança aí para mim. Quantos creem que a profecia de Ezequiel, 40 em diante, ela é uma profecia que vai se cumprir? Sabe por quê? Muita gente lê Ezequiel do capítulo 40 em diante e acha que é só uma ilustração. O ideal espiritual. Deus, através do profeta Ezequiel, descreve pormenorizadamente o templo do reino milenar, onde estará Jesus Cristo, rei e sacerdote. Se você não considera a profecia de Ezequiel, perde todo o contexto da realidade. Se você achar que é só uma figura, então desconsidera aquilo tudo. Se você enxerga ali uma profecia válida, detalhada, minuciosa, está descrevendo o futuro templo que será lá em Sião, no período do reino milenar. Amém? Todo mundo entendeu? Se você desconsidera, você não vai acreditar no que eu estou mostrando aqui agora. Vamos devagar. Ezequiel 40, 46. Vamos lá, ler comigo. Mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar, altar de sacrifício. São estes os filhos de Zadok, os quais dentre os filhos de Levi se chegam ao Senhor para o servirem. Vai acontecer sacerdócio levítico? Vai. Verso 15, 44, 15, vamos lá? Nós, os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor. Deixa eu explicar a você. Dentro da tribo de Levi tinham várias famílias. Uma das famílias foi fiel. A família do ramo de Zadok. Tinham outras. Abias e outros mais. A de Zadok foi fiel. Deus prometeu para ele que a sua descendência estará oficiando no reino por causa da fidelidade dele. Então, vai ter levita descendente de Zadok no futuro reino? Vai. Nosso sacerdócio é Melquisedeque. Mas vai ter sacerdócio levítico também. Avança para mim. Vou mostrar para vocês por quê. Ezequiel 44, 10. Vamos ler juntos? Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviando de mim, para irem atrás de seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário. Está falando do reino milenar. Então, deixa eu explicar aqui. Das tribos de Levi, tem várias famílias, só a de Zadok foi aprovada. As outras famílias de Levi foram reprovadas, se desviaram. Mas Deus, para cumprir a sua palavra, vai deixar que esses levitas exerçam alguma função no futuro templo. Só que não vai ser as funções mais nobres. As funções mais nobres só para os de Zadok. Quem não é de Zadok e é levita assim mesmo, vai fazer o trabalho de guarda do templo. Vai ficar na porta. Porque as nações no reino milenar vão peregrinar para Jerusalém para adorar Jesus, o rei. De contínuo, dia e noite. E vai ser feito um trabalho de purificação desse povo para chegar diante de Jesus. Por isso, terá altar de sacrifício. Vão ensinar a lei do Senhor, mas também vão matar animais para
santificação dos povos que vão subir para Jerusalém para adorar Jesus. Isso é difícil, a maioria não tem esse conhecimento, né? Mas é isso que vai acontecer. Então, só a tribo de Levi servirá no templo. Amém? Todo mundo entendeu? E nós faremos o quê? Governamos as nações. Uma coisa é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que rege, que governa. Outra coisa é o sacerdócio de Levi, cuja única função é trabalhar no santuário, no templo, circunscrito ao templo. Todo mundo entendeu a diferença? Eles estão circunscritos ao serviço do templo. O templo que vai ser erguido no reino milenar. Todo mundo pegou? Fala, filho, bem rápido, porque eu estou com o tempo estouradão. Esses aí são... Qual é a reprovação deles? Eles perderam o direito de estar nas melhores posições no serviço. Só a família Zadok, que é levita. A família Zadok é levita. Mas outros levitas, que não são da família Zadok, não podem chegar no santuário nos melhores lugares para servir. Tem que ficar na porta. Viraram porteiros. Entendeu? Ao invés de estar perto do altar, estão lá na porta. Não que portaria seja algo indigno, né, irmãos? Certo? Avança aí para mim. Eu botei esse pequeno vídeo de 2 minutos, porque eu sabia que ia estourar o tempo. Isso aqui existe na internet. Se vocês apagarem as luzes, vai ficar melhor ainda. Algumas fileiras de luzes. Aí já está apagado atrás. Isso. Isso aqui é uma computação que mostra como será a arquitetura do templo do reino milenar, onde os levitas vão servir. Solta aí, filho. É rapidinho. Aos altares de sacrifício, vou descrevendo. Aqui um altar de sacrifício, vai entrar pela entrada principal do templo. Deus deu todas as medidas. Está descrito em Ezequiel. Todas as medidas, uma a uma. Porta, altura, degrau, janela, tudo é descrito. Aí a entrada principal novamente. Esse é o templo onde Jesus estará. Entrando no salão, tem querubins e palmeiras em relevo nas paredes, tá vendo ali? Ó? E aqui as medidas, cada parte do santuário é medida. Aqui do lado de fora, uma visão panorâmica de cima, como é que será o templo? Uma arquitetura lindíssima. Aqui na lateral, os sacerdotes levitas poderão dormir. Tem alojamentos aqui, ó, escadas e alojamentos. É tudo literal. É tudo físico. Aqui é uma das entradas do lado de fora. A glória de Deus virá sobre esse santuário. Aí é a chegada da glória de Deus. O carro de Yahvé descendo aí, ó. A glória de Deus testificando esse santuário. Aleluia. Amém? O filme é muito maior, 1 hora e pouco. Só dei 2 minutos para vocês. Sabia que vocês iam querer mais. Neste lugar, quem vai exercer o sacerdócio? A tribo de Levi. Zadok fica nas partes melhores. Os outros levitas ficam do lado de fora, controlando a multidão. Amém? Todo mundo entendeu? Para alguns de vocês é muito novo isso. Oi? Mas é uma arquitetura com vários blocos. O templo é um só.
Os dois, vamos lá para você entender isso. Trabalham em turnos. Trabalham em turnos. Não é uma coisa desorganizada, não. Então, parte está trabalhando com o altar, parte está tomando conta da porta. São turnos, como era na antiga aliança, com Davi. As equipes vão se revezando. Mas é fato, queridos, que os levitas servirão no templo milenar. Terão lugar até para dormir, os anexos do templo. Tudo isso, se você crê que a profecia de Ezequiel é verdadeira. Se você espiritualizar e dizer isso aqui é tudo figura, então não tem templo. Avança para mim, já passou, né? Muito bem. Agora vamos equalizar o que já aprendemos até aqui. Se o nosso sacerdócio é da ordem de Melquisedeque, e os levitas é que vão cuidar do templo, nós não somos levitas. Nós havemos de cuidar do templo? Ficar na porta tomando conta da multidão? Agora vem o plus, a revelação que eu até hoje não tinha ministrado. Durante o reino milenar, nós imortais glorificados subimos ao céu de Deus. Sabe que o povo quer ir no céu? O povo não quer ir para o céu? Sabe quando nós vamos para o céu? Depois de glorificado. O povo erra porque quer ir para o céu em alma, só em alma. Nós iremos com corpo e alma. É diferente. Acesso ao céu para servir no santuário do céu. O que vai acontecer é que o santuário que hoje tem no céu, onde Jesus oficia como sumo sacerdote, vai ser servido durante o período milenar todo. Não é só no templo da terra. Tem o templo da terra para as nações irem lá para adorar Jesus, e tem o santuário no céu. Para lá só os santos glorificados podem subir. Querem ver? Hebreus 9, 23. Isso aqui é fresquinho. Vamos ler? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a ele superior. Quando Deus deu o modelo da tenda da congregação no deserto para Moisés, Deus falou para Moisés: faz conforme o modelo que você viu. Porque lá no céu tem o santuário do céu. Amém? Estão entendendo? Com o santíssimo lugar. O que Moisés faz aqui na terra é uma reprodução. É uma cópia. É uma cópia muito menor, né? Muito menor, muito inferior. Essa da terra tem que purificar com sangue de animais. Aquela do céu foi purificada com o sangue do Filho de Deus. É isso que Hebreus explica. É diferente, é superior o sacrifício. Entenderam o paralelo? O da terra era purificado com sangue de animais. O do céu é santificado com o sangue do Cordeiro. Vamos ver verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Onde Jesus está agora? No céu, à direita do Pai, mas também oficia como sacerdote no santuário do céu, a nosso favor, como nosso sumo sacerdote. Todo mundo alcançou aqui comigo? São conceitos novos. Eu vou até entender que vocês estão ruminando ainda. Avança para mim. Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Lê comigo, vamos lá? Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? Tem santuário lá em cima? Tem.
E quando na visão de João se abre o céu, o que ele vai ver lá em cima? O santuário. Foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos. Grande salivar. Então há um santuário no céu. Amém? Avança aí para mim. Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Vamos ler comigo? Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Está falando dos eleitos. 144 mil. Fala dos 144 mil relativo às tribos. E depois fala de uma multidão inumerável que é de todas as raças da terra. É a igreja gloriosa. Vamos lá, devagarinho. Essa multidão de todas as nações, brasileiros, inclusive, eu, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Sabe qual festa judaica tipifica isso aqui? Festa dos tabernáculos. Os judeus são instruídos na lei a pegarem folhas de palmeira, algumas folhas, e sacudirem essas folhas das mãos, vestidos de branco. Aqui é uma figura da festa dos tabernáculos. Aí foi perguntar a João, quem são esses, né? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Avança aí para mim. Verso 15. Esses que venceram o maligno, vieram da tribulação, venceram o anticristo, e agora estão com vestes brancas, porque foram imortalizados. Vamos ver o que Deus reservou para eles. Verso 15, está bem grandão. Vamos lá, igreja. Razão, porque se acham diante do trono. Do trono na terra, em Jerusalém. Diante do trono de Deus o Pai. E o servem dia e noite. Em revezamentos. Em revezamentos. No seu santuário. Não está se dizendo aqui do santuário do templo do reino milenar, onde só os levitas trabalham. Está falando que a grande multidão trabalha no santuário de Deus o Pai. Quantos conseguirem enxergar? Vai digerir devagar. Mas são dois santuários. Um em cima, no céu, e outro na terra. Esses aqui, nós não trabalhamos no santuário de baixo, reservado aos levitas. Nós trabalhamos no santuário do céu. E aquele que se assenta no trono, Deus Pai, estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua morada. Deus cobrirá eles. Quem são esses? Os glorificados. Os santos glorificados. Isso aqui não diz respeito à tribo de Levi. Diz respeito à ordem de Melquisedeque. Avança aí para mim. Vai subir em turnos para servir lá em cima. Vai subir em turnos. Lembrem-se, nós estamos imortais. Nosso corpo mortal sobe? Sobe. Claro que sobe, não voa, varão. Nós vamos voar, querido. Você vai responder uma dúvida que muita gente tem. Pastor, se o reino é na terra, a gente nunca vai no céu? Vai. Vai para servir no santuário de Deus. Amém?
Durante 20 e tantos anos, me perguntaram, eu falo do reino na terra, milênio. Pastor, você está tirando o céu da gente. Estou tirando, não. A fase do milênio é na terra. Mas a palavra de Deus mostra que há possibilidade clara de nós subirmos para servirmos diante do altar de Deus lá em cima do céu. Quem perseverar aqui nesse seminário vai ver uma outra mudança, porque na eternidade não tem santuário. Não tem santuário. Na Nova Jerusalém não tem santuário. Aguarde as cenas do próximo capítulo. Deixa só o gostinho. Avança para mim. Só tem santuário até o milênio. Aqui embaixo, naquele templo lá da terra, quem oficia o serviço sacerdotal? Levitas. Lá em cima, quem é que oficia o serviço sacerdotal? Os santos glorificados da ordem de Melquisedeque. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Avança aí. Acabou. A aula de amanhã fala da igreja primitiva. Dorme com um barulho desse agora, irmãos. Nós vamos subir também. E vamos estar diante de Deus. Amém, queridos? Subir e descer. Subir e descer. O sacerdócio em turnos. Em turnos. Se nós ficássemos lá em cima, quem rege as nações? Nós regemos as nações, mas também subimos nos turnos para adorar a Deus. Só no período milenar. Quem perseverar, eu vou explicar porque que na eternidade não tem santuário. Só para quem perseverar. Fica de pé, igreja. É a escada de Jacó, né? Só que na escada de Jacó quem descia era anjo. Mas ligava céu e terra. Escada de Jacó, tipifica. Quantos enxergaram que tem um santuário lá em cima? Quantos enxergaram que quem oficia lá é Jesus? E oficia da ordem de Melquisedeque. Quantos enxergaram que tem um santuário na terra no milênio? Quem oficia aqui no santuário terreno? Levitas. É restaurado o ministério dos levitas. E as nações da terra têm que subir para Jerusalém para adorar Jesus. Passam por ritual de purificação. São muitos detalhes para você assimilar em tão pouco tempo. Mas vai guardando. E amanhã, 7h30, meia hora antes da próxima aula, já estarei aqui para tirar dúvidas de quem conseguir chegar primeiro. Alguns vêm do trabalho, chegam mais atrasados. 8 horas começa a nova aula. Amém, queridos? Quem chega às 7h30 ou antes disso, eu vou estar aqui presente para tirar as dúvidas. Aumentar o entendimento de vocês. Amém? Mostrar onde estão as bases bíblicas sempre. Eu não mostro nada aqui que não possa mostrar biblicamente. E amanhã nós vamos falar da visão da igreja primitiva. Como nossos irmãos que morreram nas arenas criam que iam viver no futuro. Não perca a cena dos próximos capítulos. Amém? Vou liberar vocês agora. Estendo sua destra ao céu. Quantos são gratos? Quantos são gratos? Pela misericórdia de Deus. Quantas vezes o Senhor ocultou isso dos sábios entendidos. E nos tem dado graciosamente entendimento. Pai, bendito seja o teu nome. Porque aprouve a ti revelar aquilo que antes era enigmático demais para nós. Eu não enxergava nada disso, Senhor. Mas pela tua graça, chegou o tempo da tua igreja enxergar. Tu tem dado luz para textos que eram obscuros. Louvado seja o Deus que tem aberto nossos entendimentos para entendermos o teu propósito, o teu projeto, o teu reino. Muito obrigado pelas revelações, mas eu te peço graça para a mente dos meus irmãos,
que ouviram algumas palavras pela primeira vez, que viram alguns conceitos pela primeira vez, o teu Espírito há de testificar no coração deles que isso é verdadeiro. Habilita cada um, meu Deus, com graça, em nome do Senhor Jesus. Leva o teu povo em paz, guardado pelo teu poder. Possamos retornar amanhã para continuar sendo iluminados no nosso coração. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Vamos na paz de Cristo. 7:30 amanhã, estou tirando dúvidas.